Olá, hoje nós vamos falar sobre O acidente de Chernobyl aconteceu a 1 hora e 23 minutos na madrugada do dia 26 de abril de 1986. Foi o maior acidente nuclear da história. Essa tragédia ocorreu na cidade de Pripyat, a cerca de 20 km da cidade de Chernobyl, na extinta União Soviética, atual território ucraniano. Em 25 de abril de 1986, uma manutenção de rotina estava agendada para acontecer no quarto reator da central nuclear. Os engenheiros planejavam aproveitar a ocasião para testar se o reator ainda poderia ser resfriado caso a usina ficasse sem energia. Durante o teste, entretanto, os operadores infringiram protocolos de segurança e o reator ficou sobrecarregado, causando uma explosão. Um incêndio no reator 4 iniciou-se e estendeu-se durante dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. Após os esforços dos bombeiros para apagar as inúmeras chamas na usina, helicópteros despejaram areia e outros materiais em uma tentativa de abafar o fogo e conter a contaminação. Apesar da morte de 2 pessoas nas explosões, a internação hospitalar de operários e bombeiros e do perigo da deposição de partículas radioativas e do incêndio, ninguém nas imediações, inclusive na cidade vizinha de Pripyat, construída na década de 1970 para servir de moradia para os operários da usina, foi evacuado nas primeiras 36 horas após o início do desastre. Uma observação é que os primeiros a alertarem a comunidade internacional que havia acontecido na União Soviética foram os suecos. Sob pressão, o governo soviético admitiu que o acidente havia acontecido no dia 28 de abril. O que resta do reator agora está encerrado em uma enorme estrutura de contenção de aço, implantada no fim de 2016. As tentativas de contenção e monitoramento persistem e espera-se que as operações de descontaminação perdurem até pelo menos 2065. Mais de 30 anos depois, cientistas estimam que a área ao redor da antiga usina continuará inabitável por até 20 mil anos. O vento levou material radioativo lançado na atmosfera, principalmente para o oeste e o norte de Pripyat, e a radiação espalhou-se pelo mundo. Rapidamente foram identificados altos níveis de radiação em locais como Polônia, Áustria, Suécia, Bielorrússia, e até locais muito distantes como o Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Logo, o mundo percebeu que estava diante de um evento histórico. Até 30% das 190 toneladas métricas de urânio de Chernobyl foram emitidas na atmosfera. Ao menos 28 pessoas morreram de imediato em decorrência do acidente, e mais 100 ficaram feridas. Pesquisadores internacionais previram que, no fim, aproximadamente 4.000 pessoas expostas a elevados níveis de radiação poderiam desenvolver câncer como resultado da radiação, ao passo em que aproximadamente 5.000 pessoas expostas a baixos níveis de radiação poderiam ter um destino semelhante. Ainda assim, as consequências totais do acidente, incluindo seus impactos sobre a saúde mental e até sobre as gerações futuras, ainda são muito discutidos e estão sendo estudados. Estima-se que o desastre tenha custado cerca de 235 bilhões de dólares em danos. A atual Bielorrússia, que teve 23% do território contaminado pelo acidente, perdeu cerca de 1/5 de sua terra cultivável. No auge das operações de resposta ao desastre, em 1991, a Bielorrússia gastou 22% do seu orçamento total com Chernobyl. Do desastre na floresta e fauna silvestre adjacentes também permanece sendo um campo de intensas pesquisas. Imediatamente após o acidente, uma área aproximada de 10 km² ficou conhecida como a Floresta Vermelha.
porque muitas árvores ficaram marrom avermelhadas e morreram após absorver os altos níveis de radiação. O desastre de Chernobyl teve outra repercussão. Seu preço econômico e político apresentou um fim da União Soviética e estimulou o movimento global contra o uso de energia nuclear. A cidade fantasma, onde a natureza floresce ao fim de 30 anos. Hoje, a zona de exclusão é assustadoramente silenciosa, embora cheia de vida. Embora muitas árvores tenham crescido de volta, os cientistas encontraram evidências de elevados níveis de cataratas e albinismos, e baixas taxas de bactérias benéficas entre as espécies de animais silvestres na região nos últimos anos. Ainda assim, devido à exclusão da atividade do homem ao redor da usina de energia fechada, aumentaram as populações de alguns animais silvestres, como linces e alces. Em 2015, os cientistas estimaram que havia 7 vezes mais lobos na zona de exclusão do que em reservas comparáveis vizinhas, tudo isso graças à ausência do homem. Hoje, Chernobyl atrai turistas intrigados com sua história e seus riscos. Mas, embora Chernobyl seja o possível símbolo do fim da energia nuclear, a Rússia nunca abandonou seu legado ou sua tecnologia. Em 2019, ainda existiam 11 reatores RBMK em operação na Rússia.